O Revista TST está de volta e hoje eu recebo aqui no estúdio a ministra Maria de Assis Calcin, que se aposentou no início do mês de agosto. Olá, ministra, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Ana. Obrigada pelo convite de estar aqui. Bom, ministra, são mais de 30 anos de atuação na Justiça do Trabalho. Qual a avaliação da senhora sobre a evolução da Justiça do Trabalho nesse período? Olha, na verdade são quase 35 anos. Eu comecei na Justiça do Trabalho em 1984, como juíza substituta, nas antigas ainda juntas de conciliação e julgamento, que hoje já não existem mais, são as varas do trabalho. Nesses anos todos, eu posso avaliar o seguinte, que a questão tecnológica impactou para melhor o trabalho e o desempenho da Justiça do Trabalho, não é? Veja você, Ana, que quando eu comecei como juíza substituta, nós ainda usávamos máquina de escrever manual. E, às vezes, quando tínhamos as máquinas elétricas, ainda lidávamos com as quedas de energia. Então, tínhamos que parar a audiência, tirar a máquina elétrica, trocar pela máquina manual. Então, veja, hoje o que nós vivemos na Justiça do Trabalho, e em toda ela, porque a Justiça do Trabalho está toda informatizada, é de fato um sucesso e um passo, um desenvolvimento enorme, né? Só nos deixa muito mesmo orgulhosos de pertencermos a uma instituição que soube aproveitar essa inovação e adaptá-la para o seu ambiente de trabalho e ser esse sucesso que é hoje todas as varas e todos os tribunais regionais e aqui o Tribunal Superior do Trabalho, todos eles com uma tecnologia de ponta. Então, eu acho que isso, na verdade, na minha avaliação, foi o que, em termos de prestação de atividade jurisdicional à sociedade brasileira, foi o que mais ajudou. A senhora começou a carreira jurídica como advogada trabalhista e depois como assessora jurídica no Ministério das Relações Exteriores. Como é que a experiência na advocacia e no Poder Executivo contribuíram para a sua atuação como juíza, desembargadora e ministra? Me parece que toda a experiência que se tem na vida, né, e aí não só na área profissional, mas todo aquele arcabouço que você vai trazendo da sua história de vida, isso contribui para que você seja uma pessoa mais humana, uma pessoa mais compreensível. E a Justiça do Trabalho é, sem dúvida, uma justiça que lida com o social, não é? Que é exatamente os direitos do trabalhador, os direitos do empregador, esse equilíbrio assim tão sensível entre um direito e outro. Então, eu acho que toda a experiência de vida, né, ajuda a você ser assim um magistrado mais amável, mais compreensível, que foi o que eu procurei na minha vida profissional, adotar esse tipo de postura. Ministra, ao longo de sua carreira, a senhora publicou diversos trabalhos, participou de bancas de concursos públicos para o preenchimento de cargos de juiz do trabalho e foi professora de pós-graduação. Como é que é conciliar tantos trabalhos ao mesmo tempo? Olha, Ana, na verdade, tem um pouquinho mais do que isso que você está falando. Porque, além dessas atividades profissionais, eu tenho 4 filhos, eu sou casada há 43 anos, né? Eu tenho uma vida de lazer, então sempre foi um equilíbrio muito grande, né? Com muita tranquilidade, com muita serenidade. Me parece que é você estar presente naquilo que você está fazendo de forma completa, né? E saber equilibrar, dosar essas atividades para não faltar nem aqui nem ali. Eu tive, como sempre costumo dizer também, uma compreensão inabalável do meu marido, que ajudava muito e sempre ajuda muito, não só com a vida familiar, a vida doméstica, mas também naquilo que é possível na vida profissional, por exemplo, quando eu tinha que me afastar
por conta de trabalho, né, para substituir um colega em algum estado, em alguma outra cidade da nossa jurisdição, e ele assumia todo o trabalho com os filhos e com a casa e tudo. Então, eu sempre tive nele, e tenho ainda até hoje, um companheiro, né? Ministra, nas 2 edições do prêmio Gabinete Legal, o gabinete da senhora ficou em primeiro lugar na categoria Menor Tempo Médio de Processos Conclusos. Em uma das premiações, a senhora destacou a integração de sua equipe. A que a senhora atribui essa integração? Eu acho que o segredo é exatamente a amizade, é o carinho, é o pensar em comum que todo gabinete tem, né? Todos eles se dão muito bem, se gostam, nós temos prazer em trabalhar, né? Tínhamos, né? Já estou aposentada, tínhamos prazer em trabalhar juntos, era com alegria que eu pessoalmente chegava aqui no tribunal e encontrava todos muito dispostos. Então, eu acho que esse ambiente de alegria, de amizade, tudo isso influi muito para o bom rendimento do trabalho. E eu acho que isso foi cultivado assim ao longo desses quase 11 anos que eu passei como ministra do Tribunal Superior do Trabalho. E o resultado foi isso, foi um trabalho que eu reputo assim de muita qualidade e ao mesmo tempo de uma presteza muito grande. Veja que quando eu me aposentei, não tinha processo nenhum no meu gabinete, né? 0 processos. Então, isso se deve a todo esse trabalho de equipe, a todos os funcionários que me acompanharam esses anos todos e que já agradeci de coração todo o empenho deles, Ana, que foi de fato assim fenomenal. E a senhora foi vice-coordenadora, né, do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. Como é que a senhora avalia a atuação da Justiça do Trabalho nesse combate? Na sua opinião, houve avanço no nosso país? Mas sem dúvida alguma, e os números estão aí para comprovar isso, não é? Desde 2012, quando o Tribunal Superior do Trabalho resolveu lançar 2 programas, um primeiro programa de trabalho seguro e o segundo de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, o tribunal pretendeu e, na minha opinião, conseguiu chamar atenção para essas 2 chagas da sociedade, e falo agora principalmente do trabalho infantil, que foi onde atuei junto com a ministra Kátia de uma forma mais presente, e isso, sem dúvida alguma, leva à conscientização, né, a essa mudança de cultura da sociedade para que não ache que é melhor a criança estar trabalhando do que estar na rua, né? Isso é um erro pensar-se assim, porque lugar de criança, na verdade, é vivendo a sua infância, é na escola, é no carinho do lar, né? Vivendo plenamente tudo aquilo que uma criança deve viver para que ela possa se desenvolver e ser uma boa cidadã, né? Uma adulta formada, muito bem formada. Então, o programa do TST de combate ao trabalho infantil é primordial, juntamente com todos os outros parceiros desse programa. Me parece que foi assim para falar num termo muito popular, uma sacada muito boa que o tribunal teve. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem de despedida ou fazer algum agradecimento, ministra? Eu só me sinto assim muito honrada de, durante quase 35 anos, ter pertencido a essa instituição que é a Justiça do Trabalho. É uma justiça que a gente ama de coração, não é? Que tem um cunho social muito grande. E eu só posso desejar que ela continue aí trilhando o caminho que vem trilhando até agora. E eu desejo muito sucesso a todos aqueles que fazem parte dessa grande família que é a Justiça do Trabalho. Bom, ministra, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite e por ter atuado como ministra do TST ao longo de todos esses anos. Eu é que agradeço, Ana, a oportunidade. Muito obrigada.